A few moments later. Bom dia, professor Ronildo. Eu vou começar aqui a apresentação do nosso grupo falando sobre as cônicas, dando uma introdução geral do que elas são e de onde elas surgem. Antes de falar da parábola, elipse e da hipérbole, que são as principais cônicas, é muito importante a gente entender o motivo dessas curvas existirem e como elas aparecem na matemática também e na vida real. As cônicas, elas basicamente surgem, elas se dão quando a gente corta um cone com um plano. E dependendo do ângulo desse corte, da inclinação, desse plano, a forma do corte muda, como está sendo mostrado na imagem agora. Se o plano corta o cone do jeito mais reto, surge uma forma. Se corta mais inclinado, surge outra. E se corta também atravessando os dois lados, em cima e embaixo, surge outra completamente diferente. Por isso, cada cônica tem, como fosse dizer, uma cara própria. Essas curvas, elas não só são desenhos matemáticos, elas também aparecem em várias tecnologias e situações do nosso dia a dia. A parábola, por exemplo, ela está em antenas parabólicas e também em refletores de luz. A elipse, que é isso daqui que eu tentei desenhar, que é basicamente essa área aqui, ela está na órbita dos planetas e também no formato de algumas lentes de câmera. A hipérbole, que é a mais complicada, porque ela corta as duas áreas do cone, em cima e embaixo, ela aparece em sinais, radares e também até no comportamento de algumas ondas. Mesmo elas sendo curvas diferentes, elas compartilham de três ideias que basicamente são a estrutura geral de todas as cônicas, que são basicamente o foco, a diretriz e a excentricidade. Essas ideias ajudam a definir o formato de cada uma. O foco ele seria, resumidamente, um ponto especial, a diretriz é uma linha e a excentricidade é basicamente um número que mostra o tipo da curva. Como eu disse, a excentricidade é basicamente um número que determina qual curva vai ser formada. Resumidamente, se a excentricidade for igual a 1, a gente tem uma parábola. Se ela for menor que 1, a gente tem uma elipse, que é esse exemplo aqui. E se a excentricidade for maior que 1, a gente tem uma hipérbole. Então, basicamente, esse número é como se fosse um controle que controla, o formato da curva. Agora que a gente já entendeu como as cônicas surgem e quais elementos constituem ela e quais elas têm em comum, fica mais fácil entender como cada uma delas funciona. Então, basicamente, a partir daqui, as meninas vão falar mais especificamente sobre cada uma delas. Bom, pessoal, agora vamos partir em si para falar mais detalhadamente um pouquinho sobre cada cônica. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre a parábola, que a parábola ela tem como definição o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância entre um ponto e uma reta. Mas como assim, Alissa? Agora eu vou mostrar um exemplo prático para a gente perceber essa definição da parábola, para perceber o tanto que é fácil da gente compreender. Bom, pessoal, então o que vai ser a nossa parábola? Primeiramente, a gente vai ter uma reta, que é essa aqui, e a gente vai ter um ponto fora dela. O que vai ser a parábola? Vai ser o conjunto de todos os pontos que atendem o seguinte. Por exemplo, se eu for medir esse pedacinho aqui, a gente consegue perceber que ele é a mesma distância desse outro ponto até a reta. Se eu for medir esse outro pedaço, a gente também vai conseguir perceber que é a mesma distância entre o ponto e essa reta que está aqui. Então, a distância desse pedaço vai ser igual à distância desse outro pedaço. E assim sucessivamente. Então, desse jeito, a gente vai conseguir formar a nossa parábola. Bom, e a gente também consegue perceber que a excentricidade da parábola, ela vai ser sempre igual a 1. Mas por que, Alissa? Justamente como eu falei, porque a distância do foco até a outro ponto é a mesma distância do ponto até a diretriz. Então, é por esse motivo que a excentricidade da parábola, ela sempre vai ser igual a 1. Diferentemente de outras cônicas que a gente vai ver mais na frente, que a sua excentricidade ela já vai ser um pouco diferente da parábola. E agora que a gente já conseguiu ver tanto a definição da parábola
quanto um exemplo na prática, para ficar mais fácil, a gente agora vai partir para os elementos que tem na parábola. Partindo para os elementos da parábola, essa reta aqui que eu já havia falado, a gente vai chamar ela de reta diretriz, vai chamar ela de diretriz. O ponto que eu também havia falado, como a gente viu, é o foco. E entre o foco e a diretriz, a gente vai ter o vértice, na verdade, desculpa. Essa parte, eu vou chamar ela de P sobre 2. E essa outra parte também vai ser chamada de P sobre 2. Porque como a gente vê aqui, ó, toda essa parte é P. Então, se a gente dividir essas duas metades, vai formar P. Então, vai ser P sobre 2. Também, esse P ele vai ser chamado porque ele é o parâmetro da nossa parábola. E em toda parábola, a gente também vai ter o eixo de simetria, que é essa linha que fica aqui no meio, como se fosse dividindo em 2 pedaços essa reta, né? E também, como eu já havia falado, o F vai ser o foco, o V vai ser o vértice, o D vai ser a diretriz e esse E vai ser o eixo de simetria. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as equações da parábola. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as equações da parábola quando o vértice se encontra na origem. Bem, primeiramente, nesse exemplo aqui, a gente consegue perceber que essa parábola ela vai estar voltada para cima. Então, o seu foco vai estar em P sobre 2. Mas a sua diretriz, ela vai estar negativa, justamente porque ela está abaixo da parábola e não para cima. Então, a sua equação dessa parábola vai ficar x² igual 2py. Já nesse outro exemplo que a gente consegue perceber que a parábola ela está voltada para baixo, vai ser basicamente ao contrário, porque o seu foco ele vai estar negativo e já a sua diretriz ela vai estar positiva, porque ela está acima da origem e não para baixo. Então, vai meio que ficar ao contrário daquela, vai ficar x² igual a menos, porque está negativo, 2py. Bom, pessoal, agora falando para quando a parábola ela está voltada para a direita, ela vai ser um pouquinho diferente, porque a gente consegue perceber que o seu eixo ele já não vai estar mais no eixo x, agora sim no eixo y, e também o que vai mudar é que a sua equação agora, diferentemente das primeiras que estavam em x², agora vai estar y², justamente por causa dessa mudança. O foco a gente consegue perceber que ele está positivo, então vai ficar y² igual 2px. Já quando a parábola ela está voltada para a esquerda, a gente consegue perceber que vai ser justamente ao contrário, porque justamente ainda vai estar em y, porque a diretriz agora está em y, vai ficar y² igual, só que o foco agora ele vai estar negativo, então justamente por isso que a gente coloca o menos 2px. Bom, e também a parábola ela vai ter algumas propriedades reflexíveis, justamente porque qualquer raio paralelo ao eixo de simetria, ele é refletido exatamente no foco. Então, a gente consegue perceber que temos alguns objetos que a gente conhece bastante no dia a dia, que são exemplos de parábola, como, por exemplo, alguns refletores de luz, como lanternas ou também faróis de carros, e também justamente as antenas parabólicas, porque o seu sinal ele vai se captar diretamente ao foco. E, por exemplo, faróis de carro ou lanternas também, eles são exemplo porque o seu foco ele vai emitir a luz e ele vai expandir como se fosse uma simetria, para poder ele se... Bom, agora eu vou falar sobre a segunda cônica, que é a elipse. Para entender a elipse, a gente começa com 2 pontos fixos, chamados focos.
A elipse é o conjunto dos pontos cuja soma das distâncias até os dois focos é sempre constante. Ou seja, se eu pegar qualquer ponto P aqui em volta, a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 dá sempre o mesmo valor. E se eu puxo o ponto mais perto de um foco, ele automaticamente fica mais longe do outro. É como se um lado compensasse o outro, para a soma continuar igual. E é isso que cria o formato fechado da elipse. Quando a gente liga todos os pontos que respeitam essa soma constante, aparece essa curva aqui, que é a elipse. A elipse tem algumas partes importantes. O eixo maior, que é o comprimento mais longo da figura, o eixo menor, que é o mais curto, o centro, que é o ponto exatamente no meio entre os dois focos, e a excentricidade é menor que 1, o que mostra que a elipse é mais fechada que a parábola. A elipse tem uma propriedade muito interessante, que qualquer som ou luz emitido de um foco bate na curva e chega exatamente ao outro foco. É por isso que salas elípticas permitem que um sussurro dito em um foco seja ouvido no outro. Bom, e esse formato aparece em vários lugares importantes, nas órbitas dos planetas, que são elipses, como o Sol em um dos focos, em salas de concertos elípticas, por causa da reflexão do som, e em antenas e instrumentos de precisão, que aproveitam essa concentração de energia. Então, pensar na elipse é imaginar uma forma onde cada ponto mantém uma promessa, e a soma das distâncias até os dois focos é sempre igual. E é essa relação perfeita que dá origem ao formato e às aplicações incríveis dela. Olá, me chamo Ana Clara, sou estudante do IFPB Campus Catolé do Rocha e hoje irei ser sua professora durante um tempinho para que você possa aprender sobre hipérbole de um jeito prático e fácil. Entrando para o assunto de hipérbole, iremos ver a equação reduzida dela. Aqui nós temos uma hipérbole com eixo real baseado no eixo x, como podemos observar. E aqui o ponto O, que é o ponto de origem. O que eu preciso agora é que você tire print ou escreva todas essas informações, porque é a partir delas que nós iremos resolver os exercícios que virão pela frente. Aqui temos todas as informações, que são focos de hipérbole, F1, F2, o centro, o eixo real, que é em A2, que dá igual a 2A, e tudo mais. Aqui eu coloquei essa fórmula de Pitágoras, porque é a partir dela que nós iremos resolver muitas questões. Então, guarde bem ela, porque nós iremos utilizar bastante. O primeiro exercício diz o seguinte: determine a equação das hipérboles. Aqui, nós temos duas hipérboles com diferentes casos. A primeira é que o eixo real está sobre o eixo x e a segunda é que o eixo real está sobre o eixo y, como podemos observar. A diferença entre elas, além da forma como elas estão descritas, é a fórmula que é utilizada. Nessa, quando está sobre o eixo x, nós utilizamos x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. E, quando está sobre o eixo y, é o inverso. Nós trocamos o y para o primeiro caso, o y² para o primeiro membro, e o x² para o segundo, ficando y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Vamos observar essa primeira hipérbole. Se a gente observar bem, o nosso foco, primeiramente, é encontrar os valores de A e B. Só que se observarmos bem essa hipérbole, nós já temos o valor de B. Por quê, Ana Clara? Porque aqui nós temos o C, que é o valor de 5. Que é a mesma coisa, basicamente, de Pitágoras. O C aqui vai ser igual a 5. Mas e o A, Ana Clara? O A nós já temos, que é esse aqui. A é igual a 3.
E o B, que é esse ladinho, a gente não tem ainda, que é o que nós vamos descobrir. Vamos anotar essas informações aqui embaixo. A igual a 3, B a gente não tem e o C é igual a 5. Lembram que eu disse para a gente guardar a fórmula de Pitágoras? A gente vai utilizar sim ela agora. A fórmula é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C a gente tem, que é 5 ao quadrado. O A a gente tem também, que é 3, que vai ficar 3 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é o que a gente não tem, o que a gente quer descobrir. 5 ao quadrado é igual a 25. 3 ao quadrado é igual a 9, mais B ao quadrado. Se a gente diminuir o 25 pelo 9, vai ficar 16, né? Então, simplesmente já encontramos o valor de B, que é 16. Agora, é só substituirmos na fórmula, que vai ficar x ao quadrado, a fórmula é essa, né? Vamos anotar novamente a fórmula aqui. E é só agora substituirmos. Vai ficar x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é igual a 9. Já podemos colocar aqui. Menos o y ao quadrado sobre 16, que é o valor de b ao quadrado. Igual a 1. Encontramos a equação reduzida dessa primeira hipérbole. Na segunda hipérbole, nós temos a distância entre dois focos, que vai nos dar o valor de C. Aqui, ele vai até aqui o final. Aqui está informando 8. Só que esses dois lados, eles são equidistantes, ou seja, eles têm a mesma distância. Se a gente dividir o 8 pelo 2, vai dar igual a 4, ou seja, C é igual a 4. O valor de A, a gente não sabe ainda, mas a questão já nos deu o valor de B, que é 2 raiz de 3. Aqui. Bom, agora, o que fazemos? B ao quadrado, ele vai ser igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, né? Lembre-se que todo produto eleva tanto 2 quanto a raiz quadrada de 3. Se resolvermos, vai ficar b ao quadrado igual a 4 vezes 3, porque aqui corta, vai ficar o 3 e o 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, b ao quadrado vai ser igual a 12. Já achamos, agora só, como já achamos o valor de b, agora só falta achar o valor de a, que é só fazer Pitágoras, que vai ficar. Já sabemos, né, que a fórmula é c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. C é 4, como a gente achou. C aqui é igual a 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. O A a gente não sabe ainda, a gente quer descobrir. Mas o 12, que é o B ao quadrado, como a gente já descobriu também. 4 ao quadrado é igual a 16, igual a A ao quadrado mais 12. 16 menos 12 vai dar igual a 4. Então, o valor de A ao quadrado é 4. Agora, é só substituirmos nessa fórmula, que vai ficar igual a y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 12 igual a 1. Encontramos a equação reduzida dessa segunda hipérbole. No segundo exercício, ele diz o seguinte: determina a equação reduzida da hipérbole cujo eixo real mede 6 unidades e as coordenadas dos focos são f1 igual a 0 e menos 4 e f2 que é 0 e 4. Eu já tracei aqui o eixo y, o eixo x, e coloquei um F1 e um F2, com os valores que ele informou. Bom, a gente pode concluir que tem um eixo passando pelo eixo real, e esse eixo é o eixo y. Mas como assim? Se a gente traçar o A e o A1 e o A2, ele vai ficar nessa forma. Então, isso quer dizer, né, que ele está passando pelo eixo y. Lembrando que a fórmula utilizada quando passa por esse eixo é essa aqui, que a gente já utilizou na questão passada. Outra informação relevante é que ele fala de 6 unidades, que o eixo real ele mede 6 unidades. Ou seja, o 2A vai ser igual a 6 e o A é só dividir, vai ser igual a 3. Ou seja, a gente já tem o valor de A, que é 3. O valor de C,
Como vimos, é muito fácil de encontrar, porque a distância daqui é 8. E quando a gente dividiu por 2, porque esses dois pontos aqui são equidistantes, ficou igual a 4, ou seja, o nosso C é igual a 4. Vamos anotar aqui também C é igual a 4. Nós vimos aquela formulazinha de Pitágoras, não é isso? Agora é só utilizarmos C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C a gente tem, que é o 4, 4 ao quadrado igual a ao quadrado, que é 3 ao quadrado, como a gente descobriu, mais o B, que é o que a gente não sabe ainda. 4 ao quadrado é igual a 16. 3 ao quadrado é igual a 9 e o B a gente não sabe ainda. Se diminuirmos 16 menos 9, vai dar igual a 7, igual a B ao quadrado. Ou seja, encontramos o valor de B, que é 7. Agora, vamos para a formulazinha, que eu desde a questão passada que eu estou reforçando ela. Se a gente substituir, vai ficar y ao quadrado sobre 9, que é o valor de a ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 7 igual a 1. Foi o valor de b ao quadrado que a gente encontrou. Ou seja, encontramos a equação reduzida da hipérbole que ele descreveu aqui na questão. No último exercício, ele diz o seguinte: determina a medida do eixo real. O eixo real é 2A, como a gente viu lá na frente. Do eixo imaginário, que é 2B, e da distância focal da hipérbole, que é igual a 2C. Da equação 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. A primeira observação é que a equação reduzida utilizada é essa. Então, a gente vê, né, que nós temos o eixo real no eixo x. Por isso, utilizamos essa equação. E como eu trago o valor 144 para a unidade? Bom, se a gente dividir essa equação, vamos anotar aqui a equação. Se a gente dividir essa equação toda por 144, vai ficar uma divisão muito tranquila. Ou seja, 140 dividido por 144, 144, 144. Aqui, a gente vê, já se assusta, porque é 9 dividido por 144. Mas não é bem assim. Se a gente for simplificando por 3, por 3, por 3, a gente vai chegar em x ao quadrado sobre 16. Menos, aqui é do mesmo modelo. Se a gente for dividindo por 3, por 3, por 3, vai ficar igual a y ao quadrado sobre o 9, igual a 1. Bom, aqui nós temos o a ao quadrado igual a 16. Que vai ficar igual a mais ou menos a 16, tal. Esse valor vai ser igual a 4. Como fica mais ou menos raiz de 4, vai ficar, a gente coloca o valor positivo. No 9, do mesmo jeito, só que aqui vai ser o valor de b. b ao quadrado igual a 9, b vai ser igual a 9, positivo. b vai ser igual a 3, perdão. b vai ser igual a 3, positivo. Bom, e para o valor de c, que a gente não sabe ainda, é só usar a fórmula de Pitágoras, que eu informei lá na frente. Vai ficar a fórmula c ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado, que é o que a gente não sabe ainda, vai ser igual a 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 2 também. C ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado, né? É igual a 16 e aqui é 9. C ao quadrado vai ser igual a 25. E C, quando a gente tira a raiz, né, aqui de 25, vai ser igual a 5. Ou seja, já encontramos o valor de C. Agora, a gente consegue encontrar todas as respostas. Aqui, que a gente tinha falado que o eixo real era 2A, não é isso? 2A vai ser igual a 2 vezes 4, que foi o valor aqui que a gente encontrou, que vai ser igual a 8. O 2B, que é do eixo imaginário, vai ser igual a 2 vezes 3, que vai dar igual a 6. E a última resposta que a gente precisa, que é da distância focal da hipérbole, que é 2C,
vai ser igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. A partir daqui, nós temos todas as 3 respostas que a gente precisou na questão. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido, pelo menos um pouco, sobre a hipérbole, como resolver algumas questões que ela pede. E foi isso. Obrigada, galerinha. Bom, pessoal, concluindo a apresentação, fica claro que as 3 cônicas, parábola, elipse e hipérbole, embora distintas, compartilham características fundamentais. Todas elas podem ser definidas a partir de 3 elementos principais: focos, diretrizes e excentricidade. A excentricidade é o que diferencia cada cônica. Para a parábola, ela é sempre igual a 1. Para a elipse, é menor que 1 e para a hipérbole é maior que 1. Essa excentricidade determina a forma e o comportamento da curva. Além disso, cada cônica possui uma propriedade reflexiva única, o que torna essas curvas essenciais em diversas tecnologias, como radares, antenas, faróis e até na astronomia. Dessa forma, concluímos que o estudo das cônicas é fundamental, não apenas na matemática pura, mas também na aplicação prática no nosso dia a dia. Foi isso a apresentação. Obrigada pela atenção.